Oi, amados, estamos de volta, agora com o naipe de espadas. Mas antes disso, uma breve recapitulação. Nós estamos vindo do naipe de paus. Não que o tarô tenha necessariamente uma sequência linear para ser compreendido. A gente precisa colocar as coisas em linha para que sejam entendidas. Assim como você precisa colocar uma palavra depois da outra para formar uma frase, assim a gente estuda o tarô. Mas na hora de fazer uma leitura do tarô, as cartas saem misturadas. Mas para poder a gente conseguir ler essas cartas misturadas, a gente precisa ter estudado cada uma delas antes. E é o que a gente tem feito aqui. Nós viemos do naipe de paus, e o naipe de paus nos ensinou a respeito da presença. Nos ensinou a respeito do elemento fogo, como o fogo, a chama, funciona de acordo com a linguagem simbólica do tarô. Então o fogo é ação, é identidade e é significado. O fogo é aquele que habita dentro de nós, de forma simbólica, que aquece a nossa vida e que nos dá a vontade de viver. Antes de começarmos o naipe de espadas, é preciso rever também que nós estamos vindo do arcano do mundo. Lá no arcano do mundo, a gente estudou 4 palavras representantes do trono. O trono é o representante de Deus. Não que meu objetivo aqui seja limitar a compreensão do que Deus é. Não tem como. Mas, a fim da compreensão, a gente coloca tudo em palavras. A gente coloca em linhas. Então, no arcano do mundo, a gente encontrou o sagrado, manifesto em presença, em fé, em silêncio e em mistério. O elemento fogo ele nos leva muito à questão da presença. Quem é Deus em você? Como Ele está na sua vida? Por que você sente o que você sente? Por que você nasceu com o rosto que você tem? Por que você tem determinadas metas ou não? Por que elas são colocadas dentro de você? De onde que isso vem? Essa é a nossa presença. Aqui no naipe de espadas nós vamos focar então no silêncio. À medida que as cartas forem desenvolvidas, a gente vai entender o porquê disso. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que eu tenho criado os vídeos como episódios, um conectado ao outro. E eu digo isso porque, caso alguém queira entender de verdade o que está sendo construído aqui, de alguma forma é necessário respeitar isso também. A não ser que você me diga que, quando você começa a assistir uma série de 20 episódios, por exemplo, você começa a assistir do episódio 15. Você pode até entender alguma coisa, mas você vai perder um pouco da narrativa. Você vai ficar perdido. Assim tem sido criados os vídeos aqui. Então, a respeito do naipe de espadas, o que é o naipe de espadas na visão do tarô? Espadas, esse naipe vai representar o elemento ar. E o elemento ar está conectado com a mente. Então o naipe de espadas fala a respeito da jornada da mente. Qual o significado da nossa mente diante da visão do tarô? Qual a função da nossa mente? Para que ela serve? Enquanto o naipe de paus representa o fogo, a nossa ação, o nosso movimento, o naipe de espadas vai representar o movimento da mente. Esse movimento que não necessariamente nos tira do lugar. Lembra disso. Portanto, comecemos. Vamos para o as de espadas. Todo as representa o 1 e todo 1 representa o começo. Então o as de espadas pode ser visto como uma espécie de revelação. O as de espadas então representa quando entramos em contato com a verdade. O que é a verdade, então? Cada um de nós tem uma forma de experimentar, de observar, de compreender a vida. Cada um de nós carrega uma verdade. Porém, a nossa verdade ela deve de alguma forma ser sempre ressignificada, revista, reelaborada. Algo que você tinha como verdade há alguns anos atrás, talvez hoje não seja vista da mesma forma. Já não é mais uma verdade absoluta. E qual é o objetivo disso? Se nós carregamos verdades absolutas, intransponíveis, a nossa vida de alguma forma será construída
de acordo com essas verdades intransponíveis. Se você acredita que a sua verdade é a única verdade que deve ser aceita e acolhida, por exemplo, isso de alguma forma te afasta das outras pessoas e limita a sua capacidade de realização. Não que tudo que você acredite ser verdade vá necessariamente se realizar. Às vezes, o que você considera como a sua verdade mais te bloqueia do que te ajuda. Então, o As de Espadas vai representar quando nós recebemos a verdade. Mas como que nós vamos receber uma verdade se nós já carregamos uma verdade dentro de nós? Uma verdade que muitas vezes foi colocada na nossa criação, que foi passada de pais para filhos e que a gente vai perpetuando. O As de Espadas representa a revelação de algo que a gente não tinha percebido ainda. Então você convive com determinadas pessoas e em determinado dia você consegue enxergar essa pessoa com mais clareza. Você consegue enxergar essa pessoa por trás do que ela necessariamente está mostrando. Esse é o As de Espadas. Você vê a verdade. Não que seja uma verdade absoluta e final. Então, um nome adequado para poder a gente dar ao As de Espadas é o silêncio. Por quê? Porque diante de todas as verdades, a verdade que você descobre hoje, a verdade que te contaram, a verdade do outro, a verdade que você ainda vai encontrar, o silêncio está por trás e acima de tudo isso. Por mais que alguém tente te trazer uma verdade, o silêncio vale mais. Por mais que alguém tente te trazer uma palavra, o silêncio vale mais. Porque o silêncio é o que nos conecta com Deus. Não que as palavras não nos conectem, mas as palavras separam. As palavras limitam. Elas são necessárias, mas limitam. Então, quando a gente fala que Deus é isso ou aquilo, que o sagrado é isso ou aquilo, a gente está limitando. Agora, quando a gente sente a presença do sagrado em silêncio, nenhuma palavra se encaixa. Então, o As de Espadas é a revelação da verdade. De acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa fase evolutiva, a gente vai sempre, cada vez mais, abrindo os nossos olhos. A gente vai entendendo cada vez mais elevadamente que, na verdade, todas as verdades são válidas, justas e se encontram junto do sagrado. Aqui nós encontramos o arcano maior número 1. Aqui nós encontramos o mago. Todo As carrega o mago. Aqui o mago aparece nos ensinando a respeito do elemento ar. Mais uma vez, o elemento ar são as palavras que saem da nossa boca. O elemento ar é o funcionamento da nossa mente. Qual o papel da nossa mente, afinal de contas? Isso o mago está aqui para nos ensinar. O arcano do mago ele vai representar a percepção, a conscientização de que nós estamos vivos, de que nós pensamos e de que com isso a gente pode criar. E essa criação se amplia à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente. Quanto mais evoluída espiritualmente uma pessoa, maior a capacidade dela de criar junto do sagrado. E essa criação ela vem, por exemplo, a partir de um As de Espadas, que pode ser visto como uma revelação de uma ideia. Você tem uma ideia. Essa ideia pode ser próspera na sua vida. Esse é o As de Espadas. Essa é a capacidade que você consegue alcançar à medida que você vai purificando a sua mente. Então, sempre que um As de Espadas sai numa leitura, é um momento de corte do que você acreditava. É um momento de revelação a respeito de uma nova verdade, de uma nova forma de ver a vida. Mas uma coisa eu já adianto, o naipe de espadas não é fácil de lidar. O naipe de espadas representa a nossa mente é uma ferramenta e como uma espada, ela corta para os dois lados. Ela tanto vai te contar uma história que te agrada, quanto uma história que te desagrada. A nossa mente, ela nos traz e nos revela a polaridade.
Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Mas os dois lados vêm da mesma espada. E é o momento onde a gente segue adiante e encontra o 2 de espadas.